Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda aula do terceiro ano, beleza? Aula passada, então, quer dizer, primeiro olá, eu espero que vocês estejam bem, né? Então, aula passada a gente viu as questões das democracias durante a história, né? Então a gente viu primeiro a democracia grega, entendida como uma democracia direta, mas também uma democracia excludente, né? Ou seja, uma democracia que excluía muitas pessoas. Depois a gente viu a ideia de uma democracia representativa, onde ela vai resgatar as ideias gregas. Ali no começo da modernidade, principalmente na França e Inglaterra. E por último, a gente viu uma questão bem recente em torno da discussão da democracia, que é a ideia de tornar a democracia representativa cada vez mais uma democracia participativa, ou seja, que garanta a participação da população para além do voto nas urnas, tá? E hoje a gente vai discutir um assunto que anda junto, coladinho ali com a democracia, que é direitos humanos e cidadania. Mas antes disso, só relembrar para vocês, essa aula precisa estar no caderno junto com a atividade que tem aqui no final do slide da aula, tá? Então, esta aula e a atividade é que vão valer a presença, tá? Então, lá no final vai ter o prazo que vocês vão ter que me mandar a foto do caderno de vocês, e aí vocês podem me mandar no Classroom ou no meu e-mail, tá? Para quem não tá conseguindo entrar no Classroom, manda por e-mail. E a partir dessas fotos que vocês me mandarem é que eu vou considerar a presença de vocês e a nota de participação. Eu deixei lá no Classroom como a última atividade valendo 20 pontos. E essa vai ficar como valendo 20 pontos também. Mas um não soma o outro, tá? Aqueles 20 pontos é referente à nota de participação do bimestre. Então, cada aula vai valer uns pontinhos e no final tudo vale 20 pontos. Outra questão, semana que vem, né, do dia 31 ao dia 4, 5, por aí, vou fazer um plantão de dúvidas, tá? Então vai ter a aula da semana, mas também eu vou fazer um plantão de dúvidas. E o que é isso? É uma live que eu mando o link para vocês, e quem tiver algum tipo de dúvida sobre a aula, sobre como a gente vai levar o bimestre, entra e conversa comigo, tá? Mas eu vou deixar um cronograma para não virar bagunça, né? Pro terceiro ano são muitas turmas. E aí cada turma vai ter o seu horário para entrar, belezinha? Qualquer outra dúvida, converse comigo pelo WhatsApp, tá? Tem bastante gente me mandando mensagem que vocês estão com dúvidas, dentro do possível eu resolvo. Outra coisa, eu sei que a aula dessa semana atrasou, tá? Peço desculpas, mas tá sendo postada aí, vou deixar um tempinho, né, uma gordurinha ali de tempo para vocês conseguirem fazer a atividade, tá? E quem não me entregou da semana passada, me entregue o quanto antes, tá? Que eu, depois que a gente voltar para a escola, eu não vou aceitar mais nenhuma dessas atividades, beleza? Então vamos para a aula propriamente dita. Então, como eu já falei, o tema de hoje, direitos humanos e cidadania. Antes de começar, gente, direitos humanos e cidadania não é um tema de esquerda. Ai, meu Deus, a professora tá trazendo um tema esquerdista, tal, não sei o quê. Não, gente. Pessoas da direita, de centro e de esquerda discutem direitos humanos e cidadania. Por quê? Porque eles são fundamentais para a manutenção da democracia. Qualquer posicionamento político honesto, transparente com o seu eleitor, né? Qualquer posicionamento nesse sentido, ele vai discutir os direitos humanos, seus limites, a melhor forma de aplicação e assim por diante, tá? Porque isso é essencial para que a democracia aconteça. Por quê? Lembra todas aquelas questões de igualdade, liberdade? Elas vão estar presentes aqui nesses direitos. Então, esses direitos são a forma de garantir
que todas as pessoas tenham acesso a isso, tá? Então vamos lá. Iniciando com os direitos humanos. O que são esses direitos? Primeiramente, são os direitos internacionais que garantem a todos os seres humanos a garantia de condições mínimas para ter uma vida digna. Então, qualquer pessoa viva na face da Terra tem direito a um direito humano, porque são direitos estabelecidos pela ONU, são internacionais que foram discutidos e estabelecidos quando? No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? A humanidade vinha de um percurso de grandes genocídios, de grandes violências, né? Então a gente vai ter o período colonial, que é basicamente a época que se escravizou pessoas. A gente vai ter nas Américas, na África e até mesmo na Ásia. A gente vai ter, se vocês quiserem pesquisar, sobre a colônia belga na África, que é um puro horror. E a gente vai ter também o nazismo. Então, depois de todo esse movimento de grande violência, se estabelece um movimento internacional para tentar evitar que esses eventos continuem acontecendo ou até mesmo se repitam, tá? Então, os direitos humanos vêm com essa importância. E os direitos humanos vão ter 6 características importantes, que primeiro é a universalidade, a inalienabilidade, indivisibilidade, interdependência e interrelação, igualdade e não discriminação, participação e inclusão e a responsabilização do Estado de Direito, tá? Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que são os direitos humanos, tá? Aqui eu fiz uma rápida pesquisa na internet, vocês podem ver aqui, ó, que eu tô no site da Unicef ligada à ONU, tá? E aqui vocês acessando, vocês podem ter ler, né? Acesso a uma leitura, basicamente dos direitos humanos. Então a gente tem aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, anteriormente conhecida como Direitos dos Homens, tá? Então ela é adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, resolução tal, nananã, em 1948. E aqui a gente tem preâmbulo e tudo mais. E aí eu queria falar só dos primeiros artigos para vocês, para a gente ter uma ideia um pouco melhor do que são esses direitos, tá? Então vamos lá. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Isso vem da onde? Isso mesmo, Revolução Francesa. Os ideais da Revolução Francesa estão presentes aqui, tá? Então essa ideia que eu já falei, tá vivo, nasceu, você tem o mesmo direito que todo mundo tem, tá? Não importa a sua cor, sua religião, seu gênero, sexo, sexualidade, não importa. Você tem o mesmo direito que o coleguinha. Perdão. Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então, uma pessoa com deficiência, PCD, ela tem acesso aos direitos humanos, ou seja, o direito humano contempla ela. Uma pessoa que não nasceu no Brasil, ela tem direito a esse direito. Então, uma pessoa rica, uma pessoa pobre, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Até mesmo se você tem opiniões políticas não democráticas que vão contra os direitos humanos, você ainda assim vai ter os seus direitos humanos preservados, dentro dos limites, obviamente, né? Porque se você mata uma pessoa ou se você age com violência, você vai ser punido, tá? Mesmo assim, os direitos humanos não inibem esse tipo de coisa.
segundo ponto, que esse é muito importante, porque apesar da proclamação desses direitos ser de 1948, na América Latina a gente passou por ditaduras militares até pelo menos a década de 80, e a gente sabe que a distinção política aconteceu muito. Então, esse período democrático vem também para defender o nosso direito político, né, que a gente vai ver um pouquinho para frente com cidadania, mas também, bom, vocês já sabem, eu já falei para vocês a importância dele. Então, segundo, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, não importa o país, como se organize, se é um país ou não, direitos humanos vão estar presentes lá, vão ser direitos que devem ser defendidos nesse território. Aí, se o território defende ou não, é outra discussão. Artigo 3º, então. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal. Isso aqui também já foi posto. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. E artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, tá? Vou ler até aqui o 5º, que esses são os mais importantes. Mas quem principalmente vai fazer vestibular, Enem, é legal vocês darem uma lida boa, assim, na declaração, tá? E ela não é tão grande assim, ou pelo menos ela não é tão difícil, assim, de entender, tá? Agora, a gente volta lá para nossa aula, falando sobre essas características que aqueles direitos têm, tá? Primeira característica que tem é a universalidade e a inalienabilidade. O que isso significa? Como eu falei, é universal, todo mundo, qualquer pessoa, não importa a condição dessa pessoa, o direito dela existe ali, tá? E outra coisa, a pessoa não tem direito, eu não posso abrir mão do meu direito humano. Vou dar um exemplo sobre a questão de trabalho análogo à escravidão. Estourou aquela polêmica lá no Rio Grande do Sul, que tal empresa usava mão de obra análoga à escravidão. O patrão podia chegar na justiça e argumentar o seguinte: meu funcionário aceitou trabalhar naquelas condições, ele estava de acordo, então tudo bem. O juiz vai considerar que sim, então se o empregado aceitou, tá tudo bem? Não vai. Por quê? Porque o empregado não tem direito de abrir mão desse direito dele. Eu simplesmente não tenho essa possibilidade. Então, eu aceitando ou não passar por aquela condição, quem me colocou ali vai ser punido, tá? Então, outra pessoa não pode tirar meu direito à liberdade, como eu mesma não consigo abrir mão dele, tá? Outro caso, indivisibilidade. Independente da natureza, todos os direitos terão o mesmo valor. Ou seja, não é possível classificar em mais ou menos importante. Vamos lá. Eu tenho direito à vida, direito à liberdade, direito à opinião política. Não existe um é mais importante que o outro, tá? Então vamos priorizar a liberdade e não a igualdade. Não, os dois estão no mesmo patamar. Se eu priorizo a liberdade, eu tenho que priorizar a igualdade. É aquela discussão que a gente teve no bimestre passado. Sem a igualdade, vão ter pessoas que não são livres. Então eu não estou defendendo liberdade. É a ideia de ter um equilíbrio e garantir todos esses direitos, ok? Então o direito político é tão importante quanto o direito à igualdade, que é tão importante quanto o direito à liberdade, tá?
Terceira característica é interdependência e interrelação. A realização de um direito muitas vezes depende da realização de outros direitos. Por exemplo, a realização do direito à saúde pode depender da realização do direito à educação ou do direito à informação, tá? Vamos supor que tenha uma campanha de vacinação, não importa a vacina, mas está lá. E aí, o que a prefeitura resolve fazer? Colar cartazes pela cidade. Mas vamos lá, uma pessoa que não teve o direito à educação, que não sabe ler, ela vai conseguir ter o direito à saúde se isso for divulgado somente por cartazes, por banner, por outdoor? Não, não vai, porque ela não teve o direito à educação. Então, um depende do outro. Ou até mesmo, tem essas vacinas disponíveis lá no posto de saúde, mas não há uma divulgação para a sociedade. Então, não é informado a ninguém. Então, se eu não sou informado, eu posso ter o direito à saúde aqui? Não, porque eu nem sei que existe. Então, um direito depende do outro para que ele possa ser realizado, tá? Só um momento. Então, igualdade e não discriminação. Essa é uma questão que eu venho batendo nessa tecla desde o começo do ano. Porque todo movimento político que a gente teve na história, a gente teve das pessoas lutando por essa igualdade, essa não discriminação, principalmente nos últimos séculos. Então, tem uma luta constante para que essa discriminação não ocorra. E aí, a gente vai partir da premissa que são todos iguais enquanto seres humanos. Isso quer dizer que não há uma característica que torne uma pessoa melhor que a outra. Lembra quando a gente falou aula passada de um princípio da democracia clássica, que é a isotimia? É isotimia? Isotimia. Que é o quê? A ideia de que temos a mesma alma, né? Então, somos almas irmãs, almas iguais, que ninguém é mais importante que o outro. Isso está presente aqui nessa ideia de igualdade e não discriminação, um conceito que vem lá de Aristóteles, antes de Cristo, tá? Então, vejam, tudo isso se conversa, são ideias que se conversam e estão presentes na humanidade há milhões de anos e elas vêm sendo resgatadas cada vez mais, tá? Temos aqui também a ideia de participação e inclusão, que é um pouco que vem sendo mais resgatado nos últimos séculos, que é toda pessoa tem direito de participar ativamente do desenvolvimento civil, político, econômico, social e cultural de onde vive. Então, vejam só, toda pessoa, não é todo cidadão. Porque lembra, o que lá na Grécia Antiga, quem era cidadão? Um homem maior de 18, que tinha tempo livre, tinha propriedade, posse, etc. Aqui a gente muda uma palavra e ela vai mudar todo o sentido. Então, por mais que uma pessoa ela não seja cidadã brasileira efetivamente, ela tem o direito de participar. Talvez ela não possa, por exemplo, votar nas eleições, porque para votar precisa de todo um processo burocrático. Mas ainda assim ela pode participar, ela pode dar a sua opinião. E no caso, se a gente for pensar de pessoas imigrantes, pensar uma pessoa famosa, a Paola Carosella, né, que ela é nascida na Argentina, mas ela resolveu se naturalizar brasileira. Então, ela se tornou uma cidadã brasileira mesmo. Então, vejam, mesmo ela nascida em outro lugar, ela é uma pessoa que agora, naturalizada brasileira, ela tem os mesmos direitos que qualquer um que nasceu no Brasil, tá? Por último, aqui, nas características desses direitos humanos, a gente tem a responsabilização dos estados de direito. O que é esse estado de direito? São os países, os estados nacionais, tá? Então, os estados e os outros detentores de deveres têm de cumprir as normas e padrões legais
consagrados nos instrumentos de direitos humanos. Qualquer país que se diz ou se presta a fazer parte da ONU, ele está concordando e dizendo que vai buscar os direitos humanos. Se isso acontece, não, é uma discussão além, que a gente pode falar sobre o predomínio de um país sobre o outro, ou, por exemplo, os Estados Unidos, que tem a sua economia voltada para a guerra, né? Porque uma das indústrias mais fortes dos Estados Unidos é a produção de munição e armas, tá? Então, se não tem guerra, eles não ganham. Enfim, a gente até poderia discutir isso mais a fundo, mas se a gente for pensar na legislação em si, é obrigação do Estado garantir os direitos humanos. Então, é obrigação do Estado, ou seja, do país, do Estado nacional, garantir igualdade, liberdade, acesso à saúde, acesso à informação e assim por diante, tá? Não à toa, eu trouxe também a Constituição. Então, para vocês verem aqui, é a Constituição brasileira, tá? Vocês conseguem baixar a Constituição entrando no site do Senado Federal. Se vocês quiserem ter a Constituição física, né, o livro em mãos, vocês têm direito. Todo cidadão tem direito a ter uma Constituição. Vocês podem entrar em contato, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, aqui, mandar um e-mail mesmo, para algum candidato específico, para assessoria de algum candidato, se for o caso, vocês quiserem. Mas entrando em contato, vocês têm o direito de receber na casa de vocês, de forma gratuita, a Constituição, tá? Vocês podem baixar da internet também. Então, vamos lá. Estávamos na página 12. Que a gente vai ter toda uma introdução antes de começar, né? Então, todo o fundamento e tal. Mas aqui, começando já no primeiro título, a gente vai ter vários artigos aqui muito importantes. Então, o primeiro, que vai definir a ideia de união dos estados, de como vai se organizar, né? Mas eu separei dois para ler aqui com vocês, que é o artigo 4º e o artigo 5º da nossa Constituição. Porque eles são muito específicos e eles são os que mais conversam com os direitos humanos, tá? Então, o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Ou seja, todo tipo de relação que a gente estabelece com qualquer outro país tem que seguir esses princípios. Quais princípios são? Independência nacional, ou seja, a gente tem que garantir que a gente, enquanto Brasil, nas nossas relações comerciais, diplomáticas com outros países, a gente busca a independência do Brasil, em qualquer sentido, tá? Então, independência econômica, política e assim por diante. Em segundo lugar, né? Segundo ponto, a prevalência dos direitos humanos. Então, na nossa Constituição, no comecinho dela já fala que a gente está conversando com os direitos humanos. A gente, enquanto país, pretende garantir os direitos humanos no Brasil, tá? Terceiro ponto, a autodeterminação dos povos. Por que isso é importante? Tem povos específicos no Brasil que se determinam de certa forma, né? Povos originários, povos indígenas, tudo isso tem a ideia de preservar as diferenças culturais. Que isso a gente aprofunda um tiquinho mais na próxima aula, tá? Outro ponto, a não intervenção, ou seja, quando a gente está dialogando comercialmente ou diplomaticamente com outro país, a gente não poderá deixar o outro país intervir na nossa política. Por que isso é colocado aqui? Porque a ditadura militar de 1964 aconteceu com intervenção dos Estados Unidos. Estados Unidos da América, eles financiaram, eles ajudaram, deram recursos materiais para que a ditadura militar acontecesse, para que o golpe militar de 64 acontecesse, tá? Isso são informações públicas, tá, gente? Não é eu que estou falando, que eu tirei da minha cabeça.
São informações públicas. Vocês procuram no Google, vocês acham rapidamente, tá? Quinto ponto, igualdade entre os estados. Então, ai meu Deus, o Brasil é inferior, não sei o quê. Não. O Brasil está conversando com os Estados Unidos, com a China, com a Europa, França, Inglaterra, no mesmo nível, tá? Outro ponto, o Brasil sempre atua na defesa da paz, tá? Isso é muito claro. Historicamente, a gente é um país que tende a evitar guerras. Sétimo ponto agora. Solução pacífica dos conflitos. Então, a ideia é que se busque sempre isso. Oitavo, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Nono, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E décimo, concessão de asilo político. Isso é muito importante, porque o Brasil é conhecido mundialmente como um país acolhedor, né? Um país que abre as portas para refugiados de outros países. E isso está garantido aqui no comecinho da nossa Constituição, tá? O artigo 5º, eu vou ler ele bem rápido, porque se vocês forem ver, ele é bem grandinho assim, tá? Eu recomendo a vocês lerem os 5 primeiros, tá? Mesmo que o 5º aqui seja um pouco grande, vocês leem o 5º e os primeiros tópicos, assim, sabe? Que, voltando novamente, é sempre bom ter uma noção disso para garantir nossos próprios direitos, né? Saber de Constituição, direitos humanos, é importante em qualquer momento da nossa vida e principalmente para quem vai fazer prova, tá? De vestibular, de Enem, porque os direitos humanos pautam qualquer prova. Às vezes vocês chegam em umas questões que parecem bobas, assim, do tipo, a polícia militar pode fazer tal coisa, aí tem as opções lá e você marca qualquer uma, mas quando você vai analisar a fundo, aquela em específico não poderia, porque fere um direito humano, sabe? Não é porque acontece na realidade que a lei garante que aquilo poderia acontecer, tá? Artigo 5º, que esse eu sempre falo, tô desde o começo do ano falando desse artigo para vocês, tá? São todos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, no Brasil, eu tenho direito à vida, ninguém pode tirar minha vida. Eu tenho direito à liberdade, esse direito à liberdade eu só perco se eu cometer um crime, tá? Eu tenho direito à igualdade, eu tenho direito à segurança e eu tenho direito à propriedade. Quem que deve garantir esses direitos? O Estado de Direito, ou seja, o Brasil, o Estado Nacional. Então, o nosso sistema político é organizado para garantir esses direitos mínimos para a população, tá? Para que a gente tenha acesso a eles. E como isso acontece? Por meio da cidadania, tá? E aí aqui a gente vai entender o que é a cidadania propriamente dita. Primeira coisa, quem vai definir cidadania? A ideia de cidadania que a gente está trabalhando aqui é do autor Thomas Marshall. Ele é um inglês, mas a gente também tem um autor latino-americano chamado Canclini. Canclini é o sobrenome dele, que ele vai falar que a cidadania no capitalismo ela só acontece por meio do consumo, que é o quê? Você só consegue se tornar um cidadão efetivo quando você tem dinheiro para consumir. Mas a gente não vai entrar nesse ponto, não pelo menos por enquanto, tá? O que o Marshall vai falar sobre a cidadania? Ele vai falar que a cidadania é a junção de 3 tipos de direitos, que eu já falei para vocês, tá? Que é o quê? Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis, quais são, né? Então, vão ser aqueles direitos que trabalham com a ideia de isegoria. Eles vão pautar a possibilidade de participação política igualitária, tá? Então, um exemplo é o parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição.
Adivinhem qual Constituição que eu tirei isso aí? Exatamente, a nossa, tá? Então, toda decisão, todo poder emana do povo. Então, no fim das contas, todo mundo tem o poder nas mãos. E o poder, ele é diluído entre os cidadãos, tá? E a gente vai participar por meio desses representantes eleitos, ou até mesmo diretamente, a gente diretamente pautando as discussões. Quem já fez a pesquisa sobre conselhos gestores, sobre as questões participativas que eu deixei da aula passada, consegue já ter uma noção melhor disso, tá? Segundo ponto, direitos políticos vão trabalhar com a ideia de isonomia. Então, há uma defesa de igualdade e liberdade. E aqui, ó, o artigo 5º que eu acabei de ler, tá? Igualdade e liberdade sempre equilibrados, ou pelo menos se buscando esse equilíbrio. E por último, são os direitos sociais. Esses direitos sociais, eles complementam os direitos políticos e os direitos civis. Geralmente, a gente vai conhecer esses direitos sociais como direito à educação, direito ao lazer, direito à moradia, e assim por diante. Que é basicamente o quê? É um jeito concreto de garantir que os direitos civis e políticos possam acontecer. Porque vamos lá, direito civil, direito de ir e vir, direito à liberdade, direito à vida. Se eu não tenho o que comer, como eu garanto a minha vida? Se eu não tenho onde morar, já começa a ficar mais difícil. Ainda mais difícil, né? Se eu não tenho acesso a um médico, como que eu garanto minha vida? Se eu tenho uma gripe, se eu não tenho casa, não tenho comida, peguei uma gripe, morri, entendeu? Então, a ideia é que os direitos sociais venham trazer mais pautas para garantir ainda mais que os direitos políticos e civis possam ser garantidos, né? Aqui nos direitos sociais entra o direito à educação, né? E no Brasil a gente sempre pauta uma educação pública e de qualidade. Porque se eu não sei ler, como que eu posso me informar sobre o mundo político? Se eu nunca ouvi falar sobre o significado de política, eu não sei nem o que é isso, como que eu vou opinar, né? Então, todos esses direitos sociais vão entrar nessa perspectiva. E aqui eu deixei um exemplo que é a luta dos movimentos sociais. São os movimentos sociais que vão pautar os direitos sociais desde o início, desde sempre, tá? A gente vai ampliando o arcabouço de direitos porque houve luta de diferentes movimentos sociais. Porque na nossa Constituição está escrito que a gente não aceita nenhum ato racista, porque houve a luta de movimento de pessoas negras pautando isso, falando, eu não aceito, não é possível que esse tipo de coisa ainda exista no Brasil. Porque a gente tem direitos que preservam a vida das mulheres, porque o movimento de mulheres reivindicou leis para que as protegessem de situações diversas, tá? Algo que eu falei no aulão do cursinho que eu dei lá na Pirilampos, que é bom falar para vocês também. Movimento feminista e movimento de mulheres são coisas diferentes. Como eu falei aula passada, o feminismo é uma ideologia, né, um conjunto de ideias defendidas muito específico. Movimento de mulheres, nem todo movimento de mulheres concorda com aquele conjunto de ideias, tá? E vamos aqui então para o último ponto da nossa aula, que são os movimentos sociais. E eles são essenciais à democracia, tá? Desde o início. Aquela democracia representativa lá da França. Tudo. Os movimentos sociais são fundamentais, tá? E aí a gente tem algumas características para a gente conseguir identificar o que é um movimento social,
Uma coisa, por exemplo, é um protesto isolado, tá? E, por exemplo, os protestos de 2013, 2014, eles começaram como protestos isolados e onde vários movimentos sociais estavam atuando ali, e depois que eles começaram a se segmentar e, por exemplo, criar novos movimentos sociais, novos grupos políticos e assim por diante, tá? Então, primeira característica dos movimentos sociais, são coletivos. Toda vez que a gente fala de política, a gente fala de coletividade, tá? Por mais que às vezes pareça que não, é um deputado, é um vereador, é um governante, é um presidente, isso tudo é coletivo, porque para estar lá, aquele representante precisou de voto, muitas vezes de milhões de pessoas, né? Há toda uma equipe política por trás daquilo, há um partido político por trás daquilo. Então, tudo é político. Não, também. Mas tudo é coletivo quando a gente se trata, quando a gente aborda a política. E os movimentos sociais não seria diferente, tá? Outro ponto. Movimento social tem uma causa específica. Movimento social é direcionado. Tem 20 milhões de problemas no país, mas o movimento social vai focar em um grupo específico de problemas, tá? Se a gente for falar do MST, por exemplo, que é um dos movimentos sociais do Brasil mais polêmicos, qual é o foco deles? A desigualdade de acesso à terra. Então, eles vão lutar para que terras que não estejam sendo usadas sejam realocadas para pessoas que precisam, tá? Então, eles têm uma causa muito específica, bem específica, que a gente consegue identificar muito fácil, tá? Outro ponto, seguem a mesma ideologia. Então, o movimento social vai ter um conjunto de ideias muito bem fechado. Então, as pessoas que estão ali vão concordar com aquele conjunto de ideias, tá? Obviamente, pode haver discussão, pode haver debate ali dentro do que é melhor, do que não é melhor, sobre os limites de atuação, do que se defende e do que não defende, sim. Mas, no geral, vão ter grandes conjuntos de ideias norteadores, tá? Outro ponto, se trabalha em um projeto, há um projeto político específico, tá? Então, movimentos antirracistas, qual é o projeto deles? Acabar com o racismo, entendeu? É nesse sentido que vem esse projeto. Há um ideal a ser seguido, tá? E outro ponto, possuem organização independente. Movimento social, ele é independente. É um grupo que está separado do governo e está separado de qualquer tipo de empresa, tá? O movimento social, ele é uma organização que se mantém por ela mesma, tá? O MST mesmo que eu falei, eles não estão ligados a um governo específico ou uma empresa específica. Em alguns momentos, ele pode fazer uma ação junto com tal prefeitura, uma ação junto com o governo estadual, que assim seja, mas o movimento social existe sozinho, tá? Não depende de financiamento de uma empresa ou de um governo para continuar existindo. Outro ponto, há duas possibilidades no movimento social. Eles podem ter o objetivo de alterar uma situação social ou política específica, ou podem ter o objetivo de preservar uma situação social específica. E aqui eu vou usar um exemplo polêmico, o aborto, né? Então, há um grupo de mulheres que vão buscar alterar a situação do aborto no Brasil. Qual é a situação do aborto no Brasil? Uma mulher que acabe realizando o aborto e que, bom, a legislação vai ter lá os casos onde, ok, você pode abortar. Mas se uma mulher realiza o aborto fora dessas características,
ela pode ser punida de alguma forma. Há movimento de mulheres que querem alterar essa ideia de que a mulher não deveria ser punida ou sofrer qualquer tipo de coisa se realizasse um aborto. E há outros grupos de mulheres que falam, não tem que mexer nessa lei, tá bom do jeito que tá. Então pode haver esses dois tipos de movimento social, os que querem alterar algo e os que querem preservar algo, ok? E, pensando nisso, ainda há outras duas possibilidades em torno dos movimentos sociais. Podem ter movimentos conjunturais, ou seja, eles vão buscar resolver uma demanda específica de curto prazo. Ou seja, o que é conjuntural? Você tem um problema específico que eu posso resolver rápido, né? Nos últimos 5 anos, 3 anos ou até na próxima semana. Vou dar um exemplo para vocês. O ar-condicionado aí de algumas turmas vive quebrando. Vamos supor que quebrasse o ar-condicionado de todos os terceiros anos. Vocês poderiam se juntar, né? Então vamos lá. Vocês seriam um coletivo e iam ter uma causa específica. Qual causa específica? Arrumar o ar-condicionado. Qual é a ideologia de vocês? Só dá para estudar se tiver fresquinho. E vocês vão trabalhar em um projeto. Qual vai ser o projeto de vocês? Garantir que os ar-condicionados sejam arrumados. E aí, vocês chegam lá, batem na direção e vão reivindicar isso, tá? E aí a direção vai lá e se propõe e arruma. Beleza, resolveu. A curto prazo você resolveu o problema do ar-condicionado. Por quê? Foi lá, chamou um eletricista que fosse e resolveu, tá? Só que tem alguns problemas que os movimentos sociais buscam que são estruturais, que para você resolver esses problemas, você teria que mexer nas estruturas da sociedade. Então, é meio que aquelas coisas, aquelas ideias que mantêm a sociedade em pé, tá? E aqui eu não vou nem falar dos movimentos sociais contra o capitalismo, né? Contra o sistema econômico. Mas eu posso falar, por exemplo, dos movimentos de pessoas negras, né? A maioria dos movimentos de pessoas negras vão lutar contra o racismo. O racismo, se eu chamar um eletricista, eu resolvo esse problema? Se eu chamar um encanador, um advogado, eu vou resolver o problema? Não. Para mudar, para acabar com o racismo, eu demando de várias coisas: políticas públicas, educação, professores, advogados, governantes, políticos. Então eu teria que mudar toda uma estrutura da sociedade para acabar com aquele problema, tá? Então é nesse sentido que pode ser estrutural, beleza? E aqui, por último, eu vou deixar uma atividadezinha para vocês, tá? Que é a seguinte: vocês vão pesquisar o movimento social da escolha de vocês, tá? E vão anotar no caderno de vocês o nome da organização, como que ela surgiu e o que ela reivindica. Lembrando que movimento social precisa ter essas características aqui, ok? Então, procurem um movimento social que vocês acharem mais legal, que vocês se identificarem, qualquer coisa assim. E aí vocês vão fazer essa atividade, ok? Na aula da semana que vem, vamos corrigir coletivamente a atividade da aula passada e essa. Então, eu basicamente vou comentar com vocês essas questões e aprofundar um pouco nas principais vertentes dos movimentos sociais brasileiros, ok? Porque qual é a minha intenção? A gente já voltar presencial fazendo o trabalho, organizando vocês para o trabalho bimestral, beleza? Então, por hoje é só. Eu agradeço muito para quem se dispôs a assistir essa aula, participar, me ouvir até aqui, ok? E a entrega das atividades até dia 1/8, ok? Não vou aceitar depois disso. Então, vocês têm até o dia 1 de agosto para me entregar. Quem não entregou, né, a da semana passada e a dessa semana. E lembrando, vocês, terceiro ano, ou vocês me mandam no e-mail que tá aqui, ou pelo Classroom, beleza?
Qualquer dúvida, entre em contato comigo e até semana que vem. Beijos!